Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar do Galaxy S22 Plus depois de 6 meses de uso. Como anda o uso do aparelho e se realmente valeu a pena fazer essa compra. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então tá aqui, o aparelho foi comprado pela minha esposa, né? Há 6 meses já, fiz todos os testes imagináveis com ele e o mais interessante, ele ficou com a minha esposa durante esse tempo todo e ela tem uma boa comparação com o S20, tá? E o ponto, obviamente, os dois pontos que mais chamaram a atenção é a diferença de desempenho. Realmente esse aparelho é mais esperto, ele é mais rápido em praticamente todas as tarefas, tá? Ele tem uma velocidade de operação, ele não trava, ele não aquece tanto quanto o S20 Plus, então ele tem um desempenho, no geral, bem superior. E o segundo ponto que chama a atenção é a duração da bateria, que chega no final do dia com muito mais folga. Claro que bateria é um negócio muito particular, cada um tem um uso diferente, então pode variar de pessoa para pessoa. Mas comparando com o uso dela, é bem forte com redes sociais, ela tem um trabalho muito forte aí com lojas online, e ela tem uma loja online, e ela sentiu essa diferença grande também de bateria. A bateria chega com mais saúde no final do dia. Tá? Falando de design, eu gostei bastante do design desse aparelho, esses cantos um pouco mais retos, realmente dá uma pegada bem interessante, e esse módulo de câmera também, eu acho que é uma escolha muito feliz, principalmente para quem joga, né, que você acaba apoiando aqui esse dedo para jogar e fica com uma pegada boa. Continuando nessa questão de jogos, ele tem o alto-falante aqui nesta parte superior, é estéreo e está nessa parte superior. Então, além dele ter um tamanho bem agradável para jogar, você não cobre o alto-falante quando você está jogando, tá? Então realmente dá uma sensação muito boa. É um aparelho robusto. E outra coisa, né, agora partindo para a tela, eu gostei muito da tela ser mais plana, tá? Porque você acaba tendo a questão da película muito facilitada. Nós estamos usando uma película da Rockspace, aquela película de hidrogel, tá durando bastante, esse aparelho não vem com película, né? Essa película tá durando bem, não apresenta nenhum risco, nenhum problema, nenhum defeito. Já há 6 meses, né, ele saiu da loja, passou num quiosque que tinha uma película lá, uma máquina da Rockspace, foi colocado e não tiramos mais, tá? E ao contrário dos aparelhos com a borda aqui mais arredondada, essa película não sofreu nenhum problema, não soltou e está se mantendo firme aqui, então realmente a tela tem essa vantagem, ser plana é uma vantagem imensa e com bordas bem finas, tá? Outro ponto, muita gente fala, puxa, mas a resolução é Full HD Plus, não é a resolução Quad HD, né, aquela resolução mais alta que você encontra no modelo Ultra. O que acontece? No uso, eu vou ser muito sincero, não vi nenhuma grande diferença, tá? E essa tela é uma tela que ela é muito rápida também, né? Ela também tem uma frequência mais alta de FPS, então você acaba tendo uma sensação melhor de uso do que do S20 Plus, tá? Então realmente a tela valeu muito a pena. Questão de áudio, o alto-falante estéreo, como eu disse, né, comentei para jogos, mas também para o uso normal, o áudio é muito competente, tem um volume muito bom, não distorce, e tem um bom equilíbrio entre médios, graves e agudos. Gostei bastante do áudio do aparelho. Touch ID. O que acontece, gente? Touch ID era um problema em modelos anteriores. Nesse aqui, até eu cadastrei para fazer esse vídeo, ó, é realmente muito responsivo, muito rápido, e a taxa de erro, por meu uso também, o uso da minha esposa, é praticamente zero. Não tem taxa de erro como acontecia com o Galaxy S20 Plus, que tinha ali uma certa taxa de erro, tá? Bom, seguindo em frente aqui, esse aparelho ele suporta água, mas é IPA8, mas não foi uma coisa que nós, né, aqui em casa nós não temos o hábito de colocar ele à prova. É mais para uma emergência, caso tenha algum problema, do que realmente fazer uso desta funcionalidade, dessa característica técnica, tá? Com relação às câmeras, bom, o que eu posso dizer aqui com relação às câmeras? Obviamente, eu sinto um pouco de falta de um modo macro como o existente no Galaxy
S21 Ultra, tá? Mas não é aquela coisa assim, puxa vida, é uma diferença brutal, é uma diferença realmente muito grande, ó. Dá para tirar umas fotos boas, não vai ter aquela mesma macro, né, que você tem no S21 Ultra ou S22 Ultra, mas saem fotos bem bonitas. Falta o zoom ótico, né? Aqui nós temos o zoom ótico de 3 vezes no máximo, mas chega a 30 no digital, né? Mas eu acho que é ok. É claro, é uma questão de escolha e de bolso, tá? Se você tem bolso para o modelo Ultra, é legal você ter o modo macro, realmente aquele modo macro de fato, e também ter um zoom ótico de 10 vezes. Claro que faz diferença, mas não é para todo mundo. Eu considero que esse aparelho é um aparelho para quem é fã da linha S, tá? Então o fã da linha Galaxy S, ele prefere esse fator, né, esse form factor do que esse mais quadrado, tá? Esse aqui é o Galaxy S21 Ultra. Então, quem gosta da linha S prefere esse tipo de formato de aparelho do que esse, tá? E o S22 Ultra segue a mesma linha aqui, mais quadradão e tal. Então, eu acho que para quem não é fã da linha Galaxy Ultra, e também quem não quer gastar esse dinheiro todo, em câmera você vai perder basicamente modo macro e vai perder o zoom ótico de 10 vezes, vai ficar com de 3 vezes. Eu considero bem interessante, óbvio, ter esses dois modos, mas eu não acho que é imprescindível. Tipo, se a pessoa não tiver, ela vai, né, puxa, vai estar perdendo muito. Você perde um pouco, perde algumas opções criativas, né, quando você estiver tirando suas fotos, mas eu não acho que faz uma diferença tão brutal para a maioria das pessoas. Câmera frontal muito boa, não tenho reclamação nenhuma. Modo retrato também muito bom da câmera frontal e da câmera traseira, também muito competente. Então, o conjunto de câmeras, assim, não vou dizer que isso me surpreendeu, porque eu já esperava bons resultados, mas me deixou muito contente, me deixou, assim, satisfeito, tá? O que eu falei, só perde esses dois pontos, macro e o zoom de 10 vezes. O resto, fotos noturnas saem excelentes, o foco é muito rápido, muito bom, as cores são muito bonitas, o contraste é muito bom. Eu considero um excelente conjunto de câmeras, tá? Bom, seguindo em frente aqui, com relação a desempenho e velocidade. Aqui eu vou até mostrar para vocês, né? Esse é um aparelho que tem menos memória RAM do que o aparelho S21 Ultra, o modelo Ultra, ou S22 Ultra. Mas vamos dar uma olhada o que isso realmente significa na prática, tá? Bom, então aqui eu abri o Galaxy S21 Ultra com 16 de RAM e 512 de armazenamento, e aqui eu estou com o S21 Plus com 16 de RAM com a RAM Plus, tá? Ele tem, na verdade, 8 de RAM. Então aqui, ó, eu nos 16 já consegui adicionar 8, tá? Então, eu estou aqui com 22 de RAM, vamos falar assim, e aqui eu estou com 16. Agora, no desempenho, assim, no uso normal, vou ser muito sincero, não faz uma diferença tão grande, tá? Vou até abrir um aplicativo para mostrar para vocês, teste de bancada, mas é uma referência interessante. Então aqui, no teste de bancada, vamos rodar aqui o teste de CPU, aqui tudo fechado, né? Só esse aplicativo está aberto e vamos acompanhar. Lembrando que esse aqui está em tese, né? Ele tem 16 de RAM mais 8 do RAM Plus e aqui eu tenho 8 de RAM mais 8 do RAM Plus, tá? Só que aqui eu tenho um processador mais novo, eu tenho um processador que tem aí um tempo a mais de um ano a mais, né, mais novo. Então nós temos que levar em consideração que isso é uma diferença que é importante, tá? Então vamos dar uma olhada agora no desempenho desses dois aparelhos para a gente poder ver aí qual é a diferença real aí no teste de bancada, né? Pelo menos no teste de bancada vamos ter aí uma ideia das diferenças desses dois aparelhos. Vamos lá, tá rodando. Você vê que a diferença é pequena, não é uma diferença significativa, tá?
Então é bem curioso isso. Aqui eu estou até abrindo aqui algumas informações deste aparelho e do Ultra para a gente poder comparar. Lembrando, tá, gente, que os dois aparelhos são compatíveis com a rede 5G. Então você não vai ter este problema de precisar fazer a atualização, tá? O S22 Plus, hoje ele é um pouco mais caro do que o S21 Ultra. É mais difícil achar o S21 Ultra à venda, mas também é um aparelho mais leve, mais compacto e a grande diferença, tá? Enquanto no S22 você tem um Snapdragon 8 geração 1 da Qualcomm, aqui no S21 Ultra você tem um Exynos 2100. Tá? Então você tem 16 de RAM aqui, mais 8 com a RAM Plus, né? Me fugiu o nome, mas aqui você tem um Snapdragon. Então aqui vamos ver qual a real diferença na bancada. No dia a dia, vou ser muito sincero com vocês, no dia a dia a diferença é praticamente nula. Os dois aparelhos são super espertos, são super rápidos. Depois das primeiras atualizações, o S21 Ultra ficou um aparelho muito bom, ele não aquece como aquecia no comecinho ali da sua vida útil, né, logo após a venda, o início das vendas, ele aquece dentro do normal, é um bom aparelho, não tenho nenhuma reclamação, mas aqui no S22 Plus, o que me surpreendeu, ele tem a metade da memória RAM. E mesmo assim, ele tem um desempenho bem honesto, tá? É o que eu falei, na bancada é uma coisa, no dia a dia é outra. No dia a dia eu diria que eles são aparelhos que a sensação de uso é praticamente idêntica. Óbvio, aqui ó, terminou antes, tá? Terminou antes como era esperado, tá? Porque você tem um pouco mais de memória RAM, você tem um hardware que está bem azeitado aí com o software já ganhou algumas atualizações, e agora, teste, neste momento a diferença foi essa, tá? Vamos ver agora no histórico se eu tenho alguma diferença diferente. Isso é importante também, né? Para a gente poder entender. Ó, o histórico agora teve uma queda, tá? Isso pode acontecer, às vezes acabou de reiniciar, ele está rodando outros processos, está subindo outros processos, ele fica um pouco mais lento. Mas aqui, ó, comparando o penúltimo teste, ó, ele estava bem parelho, tá? Bem parelho, bem ali na mesma linha. Vamos ver agora, quer ver, ó? Vamos fazer esse outro teste aqui para a gente poder entender as diferenças. Vamos lá, agora vamos rodar esse segundo teste e vamos ver o que dá. Comecei diferente porque esse teste é muito rápido, ele demora pouquíssimo tempo e não é necessário a gente comparar ali lado a lado neste momento, tá? Veja que aqui comecei depois e ele está indo até que bem, né? Ele vai em lotes aqui numa velocidade até que bem razoável, tá? Agora vamos ver como termina essa história, como é que vai ficar a diferença entre esses dois modelos. Até centralizar um pouquinho melhor aqui, sem tropeçar no tripé, de preferência, né? Então aqui eles estão num desempenho muito parecido. Esse teste é curto, mas o que eu falei para vocês, o mais interessante é ver que no uso, no dia a dia, não existe diferença significativa. Isso que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, tá? A diferença é praticamente nula quando você está no uso normal. Ah, mas em tarefas mais pesadas e com modo DeX, mesmo com o modo DeX, eu senti que os dois aparelhos têm um desempenho excelente, tá? Não tenho nenhuma reclamação, não senti falta de nada neste aparelho. Consigo usar aplicativos com tela dividida, consigo trabalhar tranquilamente com várias tarefas ao mesmo tempo, sem nenhum problema. Mas é bem curioso isso, né? Como o teste de bancada às vezes engana. Eu faço muitas vezes ele para a gente ter uma referência, entender, tentar entender, na verdade, a diferença entre os aparelhos, mas a real é que, olha, existe muitas vezes, olha, uma diferença que parece maior do que a diferença que você sente no dia a dia. Então vamos aqui, ó, no histórico. Ó, o histórico do S21 Ultra, ele acaba sendo superior, mas ó, sempre acima de 7.000.
Se bem que tem aqui para baixo, olha, 3.400. Tem as suas quedas, né? Tem a sua fase ruim, o seu dia que o software não, sei lá, não estava atualizando alguma coisa de fundo e não apresentou um desempenho tão bom. Mas no uso, que é o que interessa, esse aparelho tá muito bom, tá? Existem diferenças, mas aquela história que eu falo para vocês, não dá pra gente ficar olhando só para benchmark. A gente tem que pensar no dia a dia, no uso real, se realmente ali, uso real se realmente é duro, né? Mas é o uso do dia a dia, se realmente existe uma diferença significativa. Hoje, eu considero que os aparelhos estão num nível tão elevado, os tops de linha, que não existe um salto tão gigante de um ano para o outro, de um aparelho para o outro, tá? Os aparelhos que são tops, de um ano para o outro, eles estão muito parecidos. Você tem ali uma fração de segundo ali que abre mais rápido uma coisa ou outra, mas de desempenho não existe essa diferença toda. Então, o Plus eu acho que é o aparelho para quem quer um top de linha com um tamanho melhor ali, ele fica melhor sim nas mãos, tá? Se você colocar ele do lado do Ultra, olha, ele é menor, ele é mais estreito, tá? Então ele fica com um tamanho mais agradável para o uso e é um aparelho para quem não faz questão da caneta. Isso é mais importante. Usa a linha S, quem não faz a questão da caneta, quem não gosta do formato mais quadrado da linha Ultra, que é a linha Note, né, com outro nome. Quem gosta da linha S, eu acho que tem que continuar com esse aparelho. Ah, mas faz falta perder ali a macro e os 10 vezes ali de zoom ótico? Olha, para casos muito específicos pode fazer, mas acho que para o usuário médio, para a maioria das pessoas, eu acho que você ter um aparelho num formato que você se sente melhor, né, com um formato menor, que fica melhor no bolso e que tem uma tela mais planinha ali, que fica melhor para colocar película. Eu acho que, sabe, você vai somando essas vantagens, o preço é mais baixo, você vai somando essas vantagens, eu acho que esse aqui ainda continua sendo o melhor da linha S, sem dúvida alguma, um passo antes de virar um Galaxy Note, que aí o Ultra virou um Galaxy Note. Então, se você não gosta do Galaxy Note, esse aqui ainda é o seu aparelho top de linha, claro, desde que você não goste também de dobráveis, tá? Que aí é outro patamar, é outra experiência e é outro preço até quando comparado com o Ultra. Então você gosta da linha S, continua com o S22 Plus, que ele é um aparelho excelente e ele agora está com preço legal, porque já passaram uns meses do lançamento, então você consegue encontrar boas promoções e é um aparelho que vai ficar muitos anos na sua mão, tem promessa aí de atualizações para muito tempo ainda e vai rodar tudo com muita folga, tranquilamente. É um aparelho que não tem o que falar, realmente é uma excelente compra. Bom, pessoal, claro que ainda é um pouco cedo para falar, porque o aparelho foi lançado no começo do ano, não tem um ano ainda, tem 6 meses que ele está aqui em casa. Mas o que eu posso dizer é que é um aparelho que está envelhecendo melhor do que o Galaxy S20 Plus. Eu estou sentindo ele mais estável, o software está excelente, sem nenhum bug ali que comprometa o uso, não tem nenhum problema de superaquecimento no nosso uso, está excelente, é bom para games. A posição ali que eu comentei com vocês do alto-falante é excelente para jogar, o tamanho dele é muito bom, é muito confortável, a lateral arredondada também acomoda bem na mão para jogar. Então assim, tanto para games como para o trabalho, é um aparelho que está assim redondo, está excelente e a impressão que eu tenho é que ele não só chegou melhor ao mercado, com software melhor do que o S21 Plus, o S20 Plus e o S21 Ultra, ele chegou muito melhor, muito mais redondo, além disso, ele está se mantendo super redondinho, ele não teve nenhum problema de software, nenhuma reclamação, pelo menos da nossa parte, nosso uso, tá redondo e não tem aquela coisa tipo, puxa, minha esposa com S20 Plus desde o começo, pô, a bateria tá durando pouco, ou ele tá aquecendo demais, é normal aquecer tanto, né? Tinha que ver, mas o que você tá fazendo, tal. Não tem nenhuma situação dessa. Esse aparelho, claro, não é que ele fica gelado, ele tem um aquecimento dentro do normal, dentro do esperado e um desempenho irrepreensível, sem nenhuma falha, sem nenhum, sabe, engasgo, sem nenhum problema. Então, recomendo, gostei dessa volta aqui da Samsung para o Snapdragon, realmente está
redondo e é um aparelho que vale muito a pena comprar mesmo agora, depois de 6 meses de seu lançamento. Até mais agora, porque o preço está melhor, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.